Você que chegou aqui agora. Isso não foi por acaso. Sabe quando o céu te chama de um jeito que você nem entende direito, mas sente por dentro? É isso que está acontecendo agora. Essa oração é para almas que já tentaram de tudo: falar, argumentar, explicar, e mesmo assim continuam machucadas. Hoje, quero te convidar para algo diferente. Uma oração onde as palavras não serão grito, mas ponte. Uma oração onde a alma vai se aquietar e a espada de São Miguel vai se levantar. Você já sentiu que algo invisível está te rondando? Alguma presença estranha, um peso no ar, como se tivesse algo querendo te derrubar sem explicação? Então feche os olhos comigo. Não porque você vai fugir do mundo, mas porque vai entrar em outro espaço. Esse espaço de fé, onde o invisível deixa de ser ameaça e passa a ser território de milagre. O arcanjo Miguel está pronto, espada em punho, escudo erguido, e ele não veio para observar. Ele veio para agir, para cortar o mal que palavras humanas não conseguem descrever. Mas aqui vai um segredo: a arma mais poderosa agora é o silêncio. Sim, o silêncio que você vai fazer dentro de si enquanto ora. Enquanto o mundo lá fora grita, enquanto as pressões aumentam. Você vai escolher calar, respirar, ouvir, e deixar São Miguel lutar por você. Ele já está aqui. E você também. E isso basta. Você está pronto para deixar o céu falar? Então deixa o like, se inscreve no canal Orações para Todo Dia. E vem comigo nessa jornada profunda de fé e renovo. Agora não é mais você contra tudo. Agora é você, com Miguel ao seu lado, contra tudo aquilo que parecia impossível. O silêncio não é a ausência de resposta, é a resposta que o céu escolheu para certos momentos da nossa caminhada. Ele não é fraqueza, nem fuga, nem indiferença. É uma linguagem elevada, usada por aqueles que entenderam que nem toda batalha precisa de barulho. Às vezes, quando tudo em nós quer reagir, gritar, se defender, é exatamente nessa hora que Deus nos convida a calar. E esse convite, embora pareça difícil, é uma das maiores estratégias espirituais que existem. Muitos acham que o silêncio é um vazio, um buraco onde nada acontece. Mas o silêncio verdadeiro é cheio. Ele é cheio da presença de Deus, cheio de discernimento, cheio de propósito. Ele não é um espaço morto, é um território sagrado. E é nesse espaço que São Miguel age com mais força. Quando nos calamos por sabedoria, abrimos espaço para que a espada dele se mova com precisão. Enquanto você tenta vencer com argumentos, o céu está pronto para vencer com autoridade. Existe um tipo de vitória que não se anuncia com gritos, mas se estabelece com firmeza. Uma firmeza que começa por dentro, quando você decide confiar mais na ação de Deus do que na sua capacidade de convencer os outros. O mundo nos ensina a reagir rápido, a dar resposta, a nunca ficar por baixo. Mas o reino dos céus nos ensina algo completamente diferente. Quem se cala por sabedoria, sobe espiritualmente. E quem cala guiado por Deus, nunca está perdendo. Está obedecendo. O silêncio é um escudo invisível contra provocações que vêm apenas para te desviar. Quantas armadilhas já não foram colocadas no seu caminho apenas esperando que você abrisse a boca? Quantas discussões se tornaram prisões emocionais porque você reagiu? O inimigo sabe que o barulho nos desconcentra, nos tira da posição espiritual. Por isso ele provoca. Mas São Miguel nos ensina a não cair nessas ciladas. Ele nos mostra que silêncio, às vezes, é a espada mais afiada. Silenciar não é se omitir. É resistir com sabedoria. É olhar para quem te ataca, e em vez de responder, entregar aquela situação diretamente ao céu. É confiar que existe um julgamento muito maior acontecendo nas regiões espirituais. E é ali, nesse tribunal eterno, que tudo será colocado no lugar. A justiça de Deus não depende do nosso argumento, mas da nossa postura. E quem se posiciona com fé, mesmo em silêncio, está dando um grito poderoso que o mundo espiritual escuta. Você já percebeu como o silêncio incomoda quem quer te provocar? Quando alguém lança uma ofensa e você simplesmente não reage, aquilo desmonta o plano do inimigo na hora.
O silêncio interrompe ciclos de destruição que são alimentados pela resposta impulsiva. E é nesse momento que a espada de luz de São Miguel entra em ação. Ele não precisa da sua voz para lutar. Ele precisa da sua confiança, da sua calma, da sua decisão de não alimentar o que veio para te derrubar. Há situações que não merecem sua explicação. Não porque você não tenha razão, mas porque o seu tempo é sagrado demais para ser gasto com quem não está disposto a ouvir com o coração. O silêncio nos ensina a valorizar o que realmente importa. Quando você escolhe calar, não é para se esconder, mas para se proteger. E enquanto você se protege, Miguel te defende. Ele se coloca à frente, ele combate, ele vence por você. Existem vitórias que não aparecem nas redes sociais, nem são celebradas com aplausos. São vitórias íntimas, discretas, silenciosas. Vitórias de quem resistiu à tentação de reagir. De quem segurou a palavra na garganta e ofereceu aquele silêncio como oferta a Deus. São essas vitórias que o céu aplaude. E são essas vitórias que Miguel honra com sua espada. Porque o céu não precisa de espetáculo. Ele precisa de verdade. E o silêncio, quando vem da fé, é uma das maiores verdades que podemos viver. A sabedoria espiritual nem sempre vem com muitas palavras. Muitas vezes ela se manifesta na escolha consciente de permanecer calado enquanto tudo ao redor pede uma reação. Essa escolha pode parecer simples, mas ela muda o curso da sua vida. Porque quando você para de reagir a tudo, você começa a ouvir o que realmente importa. E é nesse ouvir interior que Deus fala. E quando Ele fala, o mal se cala. Quando Ele se manifesta, o invisível que rondava sua vida perde força. Então hoje, neste momento sagrado de oração, você está sendo chamado para uma nova postura. Uma postura espiritual que não depende de discursos, mas de discernimento. Uma postura que transforma o silêncio em arma, em escudo, em blindagem. Deixe que São Miguel seja sua voz quando você se calar. Deixe que ele lute onde você decide não mais brigar. Deixe que o céu faça barulho no mundo espiritual enquanto você se recolhe em fé e propósito. Vivemos em tempos onde o silêncio parece proibido. As vozes ao redor não cessam, as notificações chegam como ondas, os estímulos não param. Desde o momento em que acordamos, somos bombardeados por informações, cobranças, comparações e ruídos. Tudo exige uma resposta imediata. Tudo exige que você esteja presente, ativo, explicando, se justificando, se provando. Esse ambiente constante de pressão vai minando nossa paz sem que a gente perceba. O pior barulho não é o que vem de fora, mas o que se instala dentro da mente. São os pensamentos que se atropelam, as dúvidas que gritam, as memórias dolorosas que se repetem em eco. É aquele diálogo interno que nunca se encerra. Você tenta descansar, mas a mente continua processando, revivendo, se culpando. Isso não é apenas cansaço. É guerra espiritual silenciosa acontecendo dentro do seu próprio coração. E nessa batalha interna, só o céu pode trazer alívio. Quantas vezes você já sentiu que não consegue desligar? Mesmo no silêncio do ambiente, sua alma continua agitada. É como se houvesse algo te perseguindo por dentro. Um medo vago, uma preocupação constante, um sentimento de alerta que nunca se desliga. Isso não é normal. Isso é sinal de que algo invisível está tentando roubar sua serenidade. É nessas horas que precisamos invocar São Miguel, não para lutar do lado de fora, mas para entrar dentro de nós e silenciar essa tempestade interior. O mundo moderno treinou você a ser multitarefa, a resolver tudo, a estar sempre disponível. Mas o espírito humano não foi feito para isso. Ele foi feito para se conectar com o eterno, com o sagrado, com a presença silenciosa de Deus. Quando você passa muito tempo apenas reagindo ao que acontece ao redor, começa a perder o contato com quem realmente é. E quanto mais longe você fica de si mesmo, mais vulnerável fica aos ataques do mal invisível. São Miguel é mestre em ordenar o caos. Sua espada não corta apenas forças externas, ela penetra o descontrole emocional, a confusão mental, o excesso de pensamentos que roubam o foco.
Quando você chama Miguel, está chamando ordem, equilíbrio e proteção. Ele não apenas expulsa o mal, ele organiza o bem dentro de você. Ele recoloca cada pensamento no lugar. Ele restaura a direção da sua mente e acalma o mar revolto das emoções. Há dias em que você nem sabe por que está triste, nem entende por que está tão cansado. O corpo parece inteiro, mas a alma está arranhada. Isso é sinal de desgaste espiritual, de acúmulo de barulho não tratado, de ruídos que foram sendo ignorados até se tornarem gritos internos. São nessas brechas que o inimigo age, tentando te fazer acreditar que é você o problema, que algo em você está quebrado. Mas não está. O que você precisa é de silêncio verdadeiro, aquele que limpa, cura e fortalece. Muitas das suas batalhas mais difíceis não são visíveis. Elas não estão estampadas no rosto, mas escondidas atrás do olhar cansado, do sorriso forçado, do suspiro profundo. E o pior é que, na maioria das vezes, ninguém percebe. Você aprende a esconder o caos para continuar vivendo. Mas o céu vê. Miguel vê. E hoje ele se levanta para silenciar toda essa perturbação que foi se acumulando. Você não precisa mais carregar isso sozinho. O céu está disposto a intervir. O barulho do mundo faz você acreditar que precisa responder tudo agora, que tem que ter opinião sobre tudo, que precisa estar certo, explicar, justificar. Mas isso é uma armadilha. Quando você entra nesse ritmo, se desconecta da sua essência. E aí, mesmo cercado de pessoas, se sente sozinho. Mesmo com tudo funcionando por fora, algo dentro parece quebrado. É hora de pausar, de voltar ao centro, de permitir que a luz de Miguel invada o lugar onde o barulho começou. Você pode até estar lidando com situações externas difíceis, traições, críticas, rejeições, injustiças, mas é o caos interno que enfraquece sua fé. Por isso, o combate espiritual começa dentro. Miguel precisa de espaço em sua mente, no seu coração, no seu espírito. Quando você libera esse espaço, quando cala tudo por dentro, ele age com mais força. E o mal que parecia tão grande perde a voz, perde a forma, perde o poder. Então, neste momento, faça um exercício de entrega. Não tente entender tudo agora. Não tente resolver tudo de uma vez. Apenas diga: São Miguel, entra no meu interior. Silencia o que me perturba. Corta o que me consome. Acalma o que me inquieta. Porque o verdadeiro combate espiritual não está no que os outros dizem sobre você, mas no que você acredita sobre si mesmo. E a verdade que o céu quer te lembrar é: você não está sozinho. A espada já foi erguida em seu favor. Existe uma dimensão espiritual que só se acessa quando a alma se cala. Não basta parar de falar com a boca. É preciso cessar os ruídos internos, diminuir os pensamentos agitados e abrir espaço para o sussurro do divino. O céu não compete com o barulho do mundo. Ele espera que você se aquiete, que você se recolha para que a presença de Deus possa ser percebida de verdade. Silenciar é como abrir uma porta que estava trancada por dentro. E ao abrir essa porta, o que entra é a presença viva do Altíssimo. Nem sempre Deus fala alto. Às vezes, ele fala baixo porque está perto. O problema é que, no meio da agitação, você não percebe. Você já esteve tão distraído que não notou que alguém estava te chamando bem do seu lado? Com Deus é assim. Ele está sempre por perto, mas espera que você desligue os excessos para conseguir escutá-lo. É no silêncio que a intimidade com ele floresce. Não existe relacionamento profundo sem escuta. E não existe escuta sem silêncio. Quando você silencia a alma, começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Você nota sinais que antes ignorava. O céu fala de muitas formas, em uma lembrança repentina, em uma paz que invade sem explicação, em uma ideia que brota suave. Mas para que tudo isso aconteça, o interior precisa estar disponível. Miguel prepara esse ambiente. Ele não apenas protege do mal, mas prepara o espaço onde o céu vai se revelar. Há respostas que você procura há muito tempo e não entende porque ainda não vieram.
Mas a verdade é que algumas respostas não chegam enquanto há confusão. Deus não entrega direção no meio de gritos. Ele conduz no ambiente da paz. E paz não é ausência de luta. Paz é presença de Deus em meio à batalha. Por isso, calar é um passo de fé. É uma escolha ativa de quem diz: eu quero ouvir o céu mais do que ouvir o mundo, mais do que ouvir a mim mesmo. Você já percebeu que, em alguns momentos de desespero, não adiantava orar em voz alta? Que por mais que gritasse, o céu parecia silencioso. Talvez porque era o seu interior que precisava se calar. A fé não se mede pelo volume da voz, mas pela profundidade da confiança. Às vezes, a oração mais poderosa é aquela feita sem som, com o coração totalmente entregue. É nesse ponto que o céu se move com mais intensidade. Silenciar para ouvir o céu é também abrir mão do controle. É parar de querer resolver tudo com as próprias mãos. É reconhecer que há coisas que não dependem do nosso esforço, mas da direção divina. Quando você aceita isso, um peso cai dos seus ombros. E o que sobra é leveza, é rendição. São Miguel não age em meio à pressa. Ele atua na entrega. E quanto mais você se entrega, mais ele age com precisão e força ao seu favor. Talvez você esteja acostumado com orações agitadas, cheias de pedidos, listas e urgências. Mas hoje é diferente. Hoje você está sendo chamado para apenas estar. Estar presente. Estar calmo. Estar disponível para o mover espiritual que acontece quando você se recolhe. O silêncio cria um espaço de encontro. Um lugar secreto onde o céu fala sem palavras. E o que se escuta ali não se explica. Só se sente. Só se vive. Muitos não entendem esse tipo de oração. Acham que é passividade, que é falta de fé. Mas é justamente o contrário. É fé madura. Fé que não precisa de espetáculo. Fé que já entendeu que a presença de Deus vale mais do que qualquer sensação. É como o profeta Elias, que esperava Deus no terremoto, no fogo, no vento forte, mas o encontrou no sussurro suave. Isso muda tudo. Porque você descobre que Deus não está no barulho. Ele está na profundidade. Quando você escolhe silenciar para ouvir o céu, está dizendo ao mundo espiritual: eu confio no tempo de Deus. Eu espero por Ele. Eu não preciso provar nada. Essa postura enfraquece qualquer força do mal. Porque o inimigo se alimenta da pressa, da ansiedade, da necessidade de controle. Mas quando você se aquieta, você escapa do alcance dele. E entra em outro ambiente. Um ambiente onde Miguel comanda, onde o Espírito Santo sopra, onde o céu se manifesta sem alarde. Então agora, faça desse instante o seu altar. Feche os olhos do corpo e abra os ouvidos da alma. Não diga nada. Apenas esteja. Respire. Permita que o Espírito fale com você sem palavras. Se vier um pensamento de paz, acolha. Se vier um silêncio profundo, permaneça. Porque às vezes, a maior resposta que você pode receber é o próprio silêncio de Deus te envolvendo como um manto. E nesse silêncio, Miguel se posiciona, pronto para lutar por você. Nem toda provocação merece uma resposta. E isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Vivemos em um mundo onde todos parecem prontos para reagir. Basta uma crítica, um olhar atravessado, uma palavra mal colocada, e logo surge o impulso de revidar. Mas quem caminha com Deus aprende outro caminho, o da contenção. A sabedoria que vem do céu nos ensina que muitas vezes a maior força está em permanecer calado, mesmo quando tudo em nós quer gritar. Há uma grande diferença entre ser passivo e ser estratégico. Revidar é instintivo, é automático, é humano. Mas resistir ao impulso de responder é uma escolha espiritual. Quando você escolhe não revidar, está dizendo ao céu: eu confio mais na tua justiça do que na minha reação. Isso muda tudo. Essa entrega abre espaço para que o próprio Deus tome sua causa. E quando ele age, nenhuma força contrária prevalece. Você já notou como o revidar cansa? Como depois de uma discussão sua alma parece drenada, pesada, como se algo tivesse sido perdido?
Isso acontece porque você foi arrastado para um campo de batalha que não era seu. O inimigo sabe disso. Ele cria situações que te empurram para reações impulsivas, porque sabe que ali você perde energia, perde foco, perde paz. Mas quando você recusa o convite ao conflito, você permanece no território da fé. E nesse território, quem governa é o céu. Não revidar não significa que você concorda com a injustiça. Significa que você escolhe lutar de outro jeito. Significa que você está dizendo: eu sei quem sou, e não preciso provar isso a ninguém. Essa é a verdadeira autoridade espiritual. Ela não grita, não se justifica, não se expõe. Ela se mantém firme. E essa firmeza faz com que o mundo espiritual se mova. Miguel reconhece quem permanece de pé mesmo em silêncio. E é por esses que ele ergue sua espada. A vontade de se defender, de explicar, de se justificar é compreensível. Somos humanos. Mas a maturidade espiritual começa quando você percebe que nem todo ataque merece resposta, porque algumas batalhas são ciladas disfarçadas. E entrar nelas só te afasta do seu propósito. Revidar pode te dar uma sensação momentânea de vitória, mas muitas vezes te afasta da presença de Deus. Já o silêncio pode parecer perda no momento, mas carrega bênçãos futuras que você ainda não consegue ver. São Miguel nos ensina a ter postura. Ele não é um guerreiro que luta por orgulho, mas por propósito. Ele não se envolve em qualquer batalha. Ele entra naquilo que é justo, necessário e alinhado com a vontade de Deus. Quando você escolhe seguir esse exemplo, começa a discernir o que vale seu posicionamento e o que não merece sua energia. Isso é crescimento espiritual. É sair do ciclo de reações e entrar no ritmo do céu. Quantas vezes você foi mal interpretado, julgado, acusado injustamente? E quantas vezes gastou horas tentando explicar o que não deveria precisar de explicação? A verdade é que quem quer entender, escuta até o silêncio. E quem já decidiu te atacar, não se convence com palavras. Por isso, poupe sua energia. Deixe que o céu seja seu advogado. A voz do Espírito é mais forte que qualquer argumento humano. E ela ecoa onde nossas palavras não alcançam. Muitos se perdem tentando vencer com lógica, com respostas afiadas, com justificativas que apenas aumentam a confusão. Mas você foi chamado para algo mais alto. Sua missão é manter o espírito leve, mesmo quando o mundo tenta te contaminar com discussões inúteis. Você não precisa estar certo diante dos homens. Precisa estar em paz diante de Deus. E essa paz começa quando você escolhe a rota do silêncio e da confiança. Quando você decide não revidar, não está abrindo mão da verdade. Está confiando que a verdade, em algum momento, se revelará sozinha. O tempo é mestre em mostrar quem realmente somos. E quem escolhe confiar em Deus em vez de se defender com palavras, será honrado. Miguel luta pelas causas silenciosas. Ele não precisa de plateia, não precisa de palco. Ele age nos bastidores da fé, onde o silêncio é oração e a entrega é arma. Hoje você está sendo chamado para uma escolha corajosa. Escolher não revidar quando teria todos os motivos para isso. Escolher se calar quando poderia se defender. Escolher confiar quando tudo te empurra para reagir. Essa escolha é difícil, mas é poderosa. E ao tomá-la, você não está sozinho. A espada de São Miguel já está erguida. Ele sabe o que você viveu. Ele viu o que você engoliu em silêncio. E ele vai te defender no tempo certo, do jeito certo, com a justiça que só o céu pode trazer. Nem toda guerra se vê. Existem lutas acontecendo agora mesmo ao seu redor que os seus olhos não conseguem enxergar. Você pode até pensar que está em paz, mas há movimentos acontecendo no invisível, ataques planejados, setas sendo lançadas contra a sua mente, contra a sua saúde, contra a sua vida espiritual. É por isso que São Miguel é tão necessário. Ele não apenas entra em combate. Ele percebe o que está sendo tramado antes mesmo de acontecer. São Miguel é enviado por Deus para guerrear onde você não consegue chegar. Ele age em ambientes espirituais, onde planos de destruição são elaborados,
onde armadilhas são preparadas. Há forças que não descansam, esperando uma brecha na sua fé, uma abertura no seu cansaço emocional, uma falha na sua vigilância. Mas quando você ora, quando você clama, quando você se cala e entrega, Miguel se levanta. E quando ele entra, nenhuma treva permanece de pé. Você já sentiu um peso no ar sem motivo? Já teve dias em que parecia que tudo estava fora do lugar, mesmo sem explicação lógica? Já percebeu sua energia drenada, sua fé abalada, sua mente confusa sem saber porquê? Isso são sinais de guerra invisível. São sintomas de ataques sutis, feitos para minar sua confiança em Deus. São Miguel não só entende isso. Ele combate isso. E combate com a espada que carrega a luz do Altíssimo. Enquanto você dorme, ele vigia. Enquanto você chora em silêncio, ele luta por você em regiões celestiais. A espada que ele carrega não é comum. Ela corta o que é invisível, desfaz nós espirituais, derruba fortalezas erguidas contra você. Mas para que ele entre em ação com liberdade, é preciso que você confie, que você entregue, que você autorize com sua fé. Fé é a chave que destranca as batalhas vencidas antes mesmo de começarem. O inimigo trabalha no segredo. Ele não aparece gritando. Ele age em pensamentos repetitivos, em angústia sem causa, em desânimos que chegam sem aviso. Mas Miguel não é pego de surpresa. Ele conhece as estratégias do mal. Ele já viu todas elas antes. Ele é o general da luz e sabe exatamente onde atingir. Quando você ora, quando você se posiciona, quando você silencia para que o céu fale, ele parte em seu favor com precisão. E não pense que você está exagerando ao sentir que algo está errado. O mundo espiritual é real. E muitas vezes, quando a gente sente aquele desconforto que não sabe explicar, é porque a batalha já começou. É por isso que precisamos andar revestidos, protegidos, atentos. Miguel não precisa de grandes rituais para agir. Ele precisa de um coração que se entrega, que o reconhece como guerreiro enviado por Deus. E esse coração pode ser o seu. Quantas vezes você já foi livrado de situações que nem soube? Quantas vezes sentiu alívio repentino, paz inexplicável, direção que brotou do nada? São sinais de que Miguel esteve lá, atuando sem alarde, vencendo sem plateia, limpando caminhos sem precisar ser visto. O céu age assim, em silêncio, mas com força. E Miguel é instrumento desse agir. Ele não busca glória, busca cumprir o propósito de proteger os filhos da luz. Você pode até estar cansado de lutar. Pode até pensar que já perdeu forças. Mas é aí que Miguel age com mais intensidade. Porque ele é enviado para os que reconhecem seus limites. Ele não se manifesta onde o orgulho governa. Ele entra onde há humildade, rendição, fé. E nesse espaço, o mal perde território. Porque a presença dele transforma a atmosfera, limpa ambientes, renova ânimos e fortalece o que parecia prestes a cair. O mal invisível não resiste à luz. E a espada de Miguel é feita dessa luz. Ela não apenas corta. Ela revela. Ela mostra o que estava escondido. Ela expõe as mentiras que estavam te impedindo de avançar. E ao trazer luz, ela também abre caminhos. Caminhos que estavam bloqueados por resistências espirituais. Caminhos que foram fechados por palavras lançadas contra você. Com Miguel, tudo se abre de novo. Tudo volta a respirar. Então agora, entregue essa batalha que você não consegue ver. Entregue essa angústia sem nome, esse medo sem rosto, essa pressão sem origem. Miguel entende. Ele já lutou por muitos que nem sabiam o que estavam enfrentando. E hoje, ele luta por você. Não porque você merece, mas porque você crê. E a fé, mesmo pequena, é suficiente para fazer o céu se mover. Miguel já está posicionado. E o mal invisível que te rondava, já está perdendo força. A sabedoria verdadeira não grita, não se impõe, não tenta convencer. Ela é firme, serena e silenciosa. Em um mundo onde todos querem provar um ponto, onde as discussões se tornaram palco de vaidade, escolher o silêncio é um ato de coragem e de inteligência espiritual.
Porque não é fácil se calar quando se está certo. Não é fácil ouvir injustiças e não reagir. Mas quem aprende a silenciar por sabedoria, ganha algo que muitos jamais terão: autoridade interior. Você já percebeu como pessoas verdadeiramente sábias falam menos e escutam mais? Não é porque não têm o que dizer, mas porque sabem que nem tudo precisa ser dito. Elas medem cada palavra, entendem o impacto do que carregam e não desperdiçam energia tentando convencer quem já fechou o coração. São essas pessoas que Miguel valoriza. Porque a sabedoria alinhada com o céu é silenciosa, mas seu efeito é profundo, duradouro e transformador. Silenciar não significa concordar com o erro. Significa escolher o momento certo para agir. É um recuo estratégico, onde a alma se reorganiza e o espírito se fortalece. Quem aprende a esperar com silêncio aprende a agir com precisão. Muitos se precipitam e colhem arrependimentos. Mas os que aprendem a silenciar por sabedoria, plantam discernimento e colhem paz. A sabedoria nunca tem pressa. Ela anda no tempo de Deus. Miguel nos ensina isso com sua postura. Ele não aparece o tempo todo, não se apresenta sem necessidade. Mas quando chega, é certeiro, é pontual, é definitivo. Ele não desperdiça força. Ele espera o momento certo para agir com máxima potência. Essa é a escola que ele quer nos ensinar: saber quando falar, saber quando calar, saber quando agir e quando apenas permanecer em silêncio aguardando a ordem do céu. Há uma diferença entre calar por medo e calar por sabedoria. O silêncio do medo paralisa. O silêncio da sabedoria prepara. Enquanto um te enfraquece, o outro te amadurece. E é esse amadurecimento que o céu espera de você. Não se trata de se omitir, mas de se posicionar com a linguagem do Espírito. Nem tudo o que você quer dizer agora trará o resultado que espera. Mas aquilo que você entrega ao tempo e à oração, volta como resposta sólida, eterna e bem resolvida. Existem palavras que, ditas no impulso, viram feridas. Existem respostas que, embora verdadeiras, geram destruição. E existem silêncios que evitam tragédias. Isso é sabedoria: perceber que o que você guarda hoje pode preservar o que você ama amanhã. O silêncio é uma ponte para o equilíbrio. É nele que você respira, reflete e se realinha com Deus. E quando você volta a falar, fala com propósito, fala com direção, fala com unção. A sabedoria também sabe ignorar provocações. Não por orgulho, mas por visão. Quando você enxerga o que está por trás de certas atitudes, percebe que revidar é cair em armadilhas. O sábio não se deixa arrastar por dramas alheios. Ele observa, discerne e se mantém onde Deus o colocou. É nesse lugar de estabilidade que Miguel atua com mais poder. Porque onde há sabedoria, há espaço para ação divina. Onde há equilíbrio, há vitória silenciosa. Muitos acham que a sabedoria vem com a idade, mas ela vem com a disposição de ouvir o céu mais do que as vozes da alma. Ela vem quando você decide aprender, crescer, mudar. E nada ensina mais do que o silêncio intencional. Silenciar com propósito é como afiar a lâmina antes da batalha. É como preparar o coração antes da resposta. É como limpar o campo antes da colheita. Nada é desperdiçado quando se silencia com sabedoria. Miguel quer formar guerreiros que saibam usar o silêncio como escudo e espada. Que saibam observar mais do que reagir, entender mais do que responder, abençoar mais do que discutir. Isso não se aprende em livros. Se aprende no secreto, no íntimo, no lugar onde Deus revela seus caminhos. Você foi chamado para essa profundidade. Para ser alguém que carrega a paz no meio do caos, que permanece calmo onde todos se agitam, que sabe calar quando a voz não será compreendida. Hoje, a sabedoria do céu está sendo derramada sobre você. Não para te fazer parecer superior, mas para te fazer ser mais leve, mais sábio, mais preparado. O silêncio que você pratica agora é a sabedoria que o céu precisa em ação. E com essa sabedoria, Miguel age com mais liberdade, com mais força, com mais autoridade. Porque onde há silêncio maduro, há espaço para o agir sobrenatural de Deus.
Um dos maiores aprisionamentos da alma é a necessidade constante de ser aceito pelos outros. Vivemos tentando agradar, justificar, explicar nossas decisões, buscando a aprovação de pessoas que, muitas vezes, nem conhecem o nosso coração. Essa busca incessante se torna um fardo invisível, uma escravidão emocional que enfraquece o espírito. Mas hoje o céu quer te libertar desse ciclo. E essa libertação começa com um simples gesto: desapegar da necessidade de ser compreendido por todos. A verdade é que você não precisa ser entendido para estar no centro da vontade de Deus. Muitas vezes, seguir o que Deus quer para você vai te colocar na contramão do que as pessoas esperam. Vão te julgar, te rotular, te questionar. E o seu papel não é provar nada. É permanecer firme, confiante, posicionado. A sua identidade não está no olhar do outro, mas no que o céu já declarou a seu respeito. E quem vive com base nessa verdade caminha mais leve. A necessidade de aprovação nos faz falar quando deveríamos silenciar. Nos empurra para justificar cada passo, responder cada crítica, buscar explicações onde não há espaço para entendimento. Mas a maturidade espiritual vem quando você entende que o silêncio também é um escudo contra a opinião alheia. Ele protege sua paz, preserva sua essência, mantém sua alma conectada com o que realmente importa. E o que importa é o que Deus pensa sobre você. Você pode fazer tudo certo e ainda assim ser mal interpretado. Pode agir com pureza e mesmo assim ser criticado. Isso não significa que você está no caminho errado. Às vezes, é justamente a prova de que você está no caminho certo. O inimigo usa a rejeição como ferramenta para abalar sua identidade. Mas Miguel te mostra que sua firmeza não depende de aplausos. Ela vem da convicção de que o céu te sustenta, mesmo quando os homens se afastam. Desapegar da necessidade de aceitação é um processo. Não acontece de uma hora para outra. Mas cada vez que você escolhe permanecer calado diante de um julgamento injusto, você dá um passo. Cada vez que você escolhe a paz interior em vez de responder por impulso, você se fortalece. E esse fortalecimento atrai a presença de Deus. Atrai a atenção de Miguel. Atrai as vitórias que não precisam de testemunhas humanas para serem reais. Existem ambientes que só são acessíveis quando você se desprende do medo de ser rejeitado. São espaços espirituais onde a voz de Deus se torna mais clara, onde a unção flui com liberdade, onde a autoridade cresce. Mas esses ambientes exigem que você se desligue do peso de agradar. Eles pedem entrega total. Pedem coragem para ser quem Deus te chamou para ser, mesmo que isso custe a simpatia dos outros. Porque agradar ao céu nem sempre agrada à terra. Miguel caminha ao lado dos que têm essa coragem. Dos que não vendem sua essência por aceitação. Dos que não trocam sua fé por aprovação. Ele se coloca entre você e as palavras que tentam te paralisar. Entre você e os olhares que tentam te intimidar. Ele ergue seu escudo e diz: você não precisa provar nada, apenas permanecer onde Deus te colocou. E essa verdade se torna sua força quando você decide parar de buscar validação onde ela nunca virá. Quando você entende que não precisa da aceitação de todos, sua alma respira. O peso sai. A pressa acaba. A necessidade de se explicar enfraquece. E você começa a viver a partir de dentro, não mais reagindo ao que está fora. Isso é liberdade espiritual. E é nessa liberdade que o céu opera com mais intensidade. Porque um coração desapegado da opinião humana é um terreno fértil para a glória de Deus se manifestar. Reflita agora. Quantas decisões você adiou por medo do que os outros iriam pensar? Quantas vezes deixou de calar porque precisava se justificar? Quantas vezes sacrificou sua paz para manter uma imagem? Chegou a hora de romper com isso. De permitir que Miguel corte, com sua espada de luz, esse laço invisível que te prende a julgamentos. A única opinião que realmente molda seu destino é a do Deus que te criou. E quando você se liberta da necessidade de agradar, você também se torna mais compassivo. Porque entende que o outro também está tentando lidar com seus próprios fardos. Você se posiciona sem agredir, se afirma sem se impor, se cala sem se apagar.
É assim que a luz de Deus se revela em você. E é assim que Miguel te fortalece, quebrando correntes invisíveis que te impediam de caminhar com leveza. A aprovação que você precisa já está sobre você. Chega um momento na jornada espiritual em que a única coisa que resta é confiar. Não porque você desistiu, mas porque você entendeu que a força verdadeira está na entrega. Não dá mais para tentar controlar tudo. Não há mais como se equilibrar entre o que os outros esperam e o que sua alma clama. E é nesse momento sagrado de esgotamento humano que a graça se manifesta com mais potência. Porque quando você se rende, o céu se revela com plenitude. Entregar-se não é abandonar a caminhada. É reconhecer que você nunca esteve sozinho. É parar de carregar pesos que não foram designados a você. É descansar nas mãos daquele que sempre esteve no controle, mesmo quando tudo parecia fora do lugar. A entrega profunda não é feita com palavras ensaiadas. Ela acontece no íntimo, naquele ponto onde você olha para Deus e diz, com sinceridade: eu não sei mais o que fazer, mas eu sei em quem confio. São Miguel, neste momento, contempla sua entrega. E não apenas contempla, ele age. Ele entra com autoridade nas áreas que você abriu com fé. A espada dele não invade, ela responde ao convite. Quando você se dobra por dentro, ele se levanta por você. Quando você decide parar de lutar com as próprias mãos, ele empunha a lâmina celestial que desfaz o que parecia imbatível. A entrega libera o agir. A rendição ativa a justiça do céu. Talvez você esteja diante de decisões difíceis, relacionamentos fragilizados, projetos interrompidos, dores que não cessam. E você já tentou de tudo. Já falou, já pediu, já chorou. Agora, a única coisa que o céu te pede é que confie. Mas confie com profundidade. Confie como quem não olha mais para os lados em busca de garantias. Confie como quem fecha os olhos e mergulha no invisível, sabendo que será sustentado pelas mãos divinas. O céu não falha com quem se entrega. Pode parecer que está demorando, que está em silêncio, que esqueceu de você. Mas esse tempo entre a oração e a resposta não é vazio. É tempo de preparação. É o intervalo sagrado onde o céu organiza tudo no invisível para que, no visível, a resposta venha com glória. A entrega te coloca nesse fluxo. E nesse fluxo, São Miguel avança com precisão, derrubando resistências que estavam além do seu alcance. Você não precisa entender o processo para confiar no propósito. Muitas vezes, o que parece retrocesso é apenas o céu reposicionando peças. O que parece perda é alívio. O que parece fim é recomeço. Mas só quem entrega de verdade consegue perceber isso. Só quem solta o controle consegue viver o milagre do descanso espiritual. São Miguel não precisa de ajuda, precisa de espaço. E esse espaço é criado quando você diz: eu me retiro para que o céu avance. Há um tipo de fé que não precisa de palco, de testemunhas, de provas. É aquela fé silenciosa, firme, constante. Aquela que se reafirma a cada manhã, mesmo sem ter visto mudança alguma. É essa fé que impressiona o céu. É essa fé que movimenta Miguel. Porque não se trata mais do que você sente, mas de quem você escolhe crer. E quando você escolhe crer em meio ao silêncio, você acessa um nível espiritual onde os milagres não são mais exceção, são resposta. Você já chegou até aqui. Já passou pelas tempestades, pelas dúvidas, pelas pressões invisíveis. E está de pé. Não por acaso. Mas porque o céu já estava lutando por você antes mesmo que você percebesse. Agora, falta apenas um passo: confiar com tudo. Entregar não o que sobrou, mas o que ainda pesa. Entregar não apenas os problemas, mas o controle sobre como e quando eles serão resolvidos. A entrega verdadeira é total. É absoluta. É santa. Miguel não luta por quem ainda tenta manipular o plano de Deus. Ele luta por quem abre mão das próprias estratégias. Por quem entende que o céu tem seus próprios caminhos, seus próprios tempos, suas próprias armas. E uma delas é a entrega. Quando você se curva, o céu se ergue. Quando você silencia, o céu fala. Quando você confia, o céu age. E o que parecia travado, finalmente começa a fluir, não pelo seu esforço, mas pela graça. Então agora, neste instante final de oração, não diga nada. Apenas entregue. Entregue com o coração. Entregue com lágrimas, se for preciso. Entregue com coragem. E diga em silêncio: Miguel, toma o que eu não consigo mais carregar. E quando você fizer isso, sentirá o peso se dissipando.
Porque onde há entrega verdadeira, há presença verdadeira. E onde há presença, não há mais espaço para o medo, para a dúvida, nem para a dor. Há apenas fé. E fé é tudo. Agora que sua alma foi tocada, agora que você respirou fundo, refletiu e entregou, chegou o momento de consagrar tudo o que foi vivido nesta oração. Nada aqui foi por acaso. O que aconteceu entre você e o céu nesse tempo sagrado precisa ser selado. Não com mais palavras, mas com uma decisão interior. Há de caminhar em silêncio, com firmeza, com confiança. Que o que você ouviu aqui não fique apenas na emoção do momento, mas se transforme em direção para a sua vida. Você não é mais o mesmo de quando começou esta oração. Algo em você foi alinhado. Algo foi cortado, limpado, restaurado. E é por isso que agora o céu te convida a selar esse momento com atitude. Sim, uma atitude pequena aos olhos do mundo, mas imensa aos olhos de Deus. Curta este vídeo. Não por vaidade ou estatística, mas para que mais vidas encontrem esse mesmo alívio que você acabou de experimentar. É um gesto simples que carrega impacto eterno. Além disso, escreva nos comentários algo que consagre sua escolha espiritual. Uma frase curta, uma declaração de fé, um compromisso silencioso com o céu. Pode ser: São Miguel, ensina-me a vencer em silêncio, ou qualquer outra expressão que represente o que brotou do seu coração. Esse comentário não é para os outros. É para você. É uma âncora, um registro visível da decisão que você tomou no invisível. E mais, compartilhe esta oração com alguém que esteja vivendo um caos interior. Alguém que esteja cansado de falar, de se explicar, de tentar se defender. Que este vídeo chegue a corações sedentos por paz, que esta espada espiritual de Miguel alcance outros campos de batalha. Porque cada compartilhamento é como lançar uma luz sobre uma alma cercada por escuridão. E você pode ser o instrumento que abre essa fresta de esperança. Neste momento, coloque a mão sobre o seu peito. Respire fundo. E consagre a sua vida inteira ao comando de São Miguel Arcanjo. Diga, com toda a verdade do seu espírito: Miguel, a partir de hoje, luta por mim no invisível. Guarda meu coração do que eu não posso ver. Me treina no silêncio, me fortalece na confiança, me guia pela luz que tua espada reflete. Essa consagração não termina com a oração. Ela começa agora e caminha com você. Não volte à rotina como se nada tivesse acontecido. Leve consigo a paz que foi gerada aqui. Proteja esse silêncio conquistado. Ele é sagrado. Ele é escudo. Ele é ponte com o céu. Sempre que o mundo tentar arrancar sua calma, volte para este lugar de oração. Relembre cada parte. Respire a presença de Deus novamente. E permita que Miguel renove suas forças, quantas vezes forem necessárias. A partir de hoje, que você saiba que nem toda resposta precisa de som. Nem todo confronto precisa de voz. Há batalhas que são vencidas com postura. Há guerras que se encerram com um simples ato de silêncio. E é por isso que, mesmo sem dizer nada, o céu ainda escuta a sua alma. São Miguel, sentinela do invisível, guarda agora cada decisão tomada neste altar secreto que se formou entre essa tela e esse coração aberto. Que essa oração nunca se apague de dentro de você. Que ela seja lembrada nos dias difíceis, repetida nos momentos de tentação, fortalecida nas horas de dúvida. Que ela te sirva como espada e escudo, como consolo e direção. E que, acima de tudo, ela te leve de volta para onde tudo começou. A presença silenciosa, firme e inabalável do Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo sustenta. E por fim, nunca se esqueça. Mesmo quando você não diz uma palavra, São Miguel continua lutando por você. Mesmo quando o mundo não entende seu silêncio, o céu te honra por ele. E mesmo quando tudo parece parado, Deus está agindo nas entrelinhas, nas brechas do tempo, nos espaços que só a fé alcança. Você está cercado. Você está guardado. Você está nas mãos do Arcanjo da Luz. Assim seja. Agora e para sempre. Amém.